Fala galerinha, bom dia, tudo bom aí com vocês? Bom dia, dona Letícia, tudo beleza? Bom dia. Tudo em ordem? Esperar mais um minuto aí para ver se mais gente chega. Enquanto isso, vou pegar meu fone de ouvido. Bom, como de costume aí nas aulas de sexta-feira, vocês acabam debandando, né? Bom, então vamos lá para a chamada, que hoje a gente tem bastante coisa para poder ver. Só estou acertando aqui algumas coisas. Sacoleta, viu? Hoje está complicado algumas coisinhas aqui, rapidinho só, gente. Então vamos lá, para chamada, gente. Amanda? Eu. Caio? Presente. Fernanda? Aqui. Guilherme Gonçalves? Guilherme Toral? Gustavo? Presente. Alessa? Hilary? Igor? Isabelle Posani? Eu. Cortesani? João Pedro? Aqui. João Vitor? Júlia? Aqui. Larissa?
Eu. Letícia, Eu. Luana, Lucas Martins, Lucas Rosário, Raíssa. Raíssa, Raíssa, eu acho que eu não estou conseguindo te escutar, de qualquer coisa você escreve aí, coloca a presença, tá? Ah, beleza, aí deixa eu já colocar aqui rapidão, já salvar aqui então pra... Pronto, Raíssa, está salvo aqui a sua presença. Pois bem, então, meus consagrados, na última aula, o que nós estávamos falando mesmo? Quem lembra? Quem lembra? Um de cada vez aí, para não congestionar o canais de áudio nem o chat. Hein, galera? O que a gente trabalhou na terça-feira mesmo? Populismo na América Latina. O populismo na América Latina, isso mesmo. Em especial, nós focamos em quais países? México e Argentina. Isso mesmo, México e Argentina. Daí, lá no finalzinho da aula, né, nós fizemos a atividade 1, 2 e 3 da página 43, que basicamente aí era uma atividade para comparar, né, o populismo na América Latina. Né? Então, como eu falei, a gente teve 3 exemplos, né, a gente estudou 3 exemplos, que foi o Brasil, o México e a Argentina. E aí, então, a gente comparou para ter uma noção de como que foi essa coisa chamada populismo aqui na América Latina, beleza? Agora, vamos tirar o enfoque da América, vamos colocar assim, vamos tirar o enfoque internacional do populismo e voltar aqui a falar do populismo no Brasil. Nesse caso agora, gente, nós trabalharemos a crise da República Populista, ou seja, nós estamos caminhando aqui para o fim como posso falar aqui, do período que nós chamamos de República Populista, tá? E é importante vocês já terem em mente que a República Populista acaba com o golpe de Estado de 1964, tá? Que daí é o assunto da próxima semana, que a gente vai trabalhar aí o regime civil-militar aí, ou político-militar dentro do Brasil, beleza? Então, vamos lá, para a gente entender melhor isso. O que acontece? Então, vamos recapitular algumas coisas que nós estávamos vendo, né, em relação à República Populista aqui no Brasil. Dentro desse período que nós chamamos, né, de República Populista Brasileira, quem foi o primeiro presidente? Getúlio Vargas? Teve um antes dele. Lembra que eu estou falando agora, né? Vamos tentar fazer uma outra pergunta aqui para ver se facilita. Em que ano se inicia a República Populista? Qual é o período histórico aí que a gente faz do recorte da República Populista? A gente pode falar assim, que a República Populista foi de que ano até que ano?
Ninguém lembra? Quarenta e cinco? 1945 e vai até 54. 64, tá? Então, aqui, galera, então vamos lá, recapitulando. O que nós chamamos de República Populista Brasileira começa-se lá em 45, vamos colocar 46, né? E vai até, e vai até 1964, beleza? Então, para vocês entenderem aqui os marcos históricos relacionados à República Populista, é só você pegar a redemocratização do Brasil, tá? E até o golpe militar. Lembrando que nós estávamos vindo da era Vargas, tá certo? Em especial, nós estávamos naquilo que chamamos de Estado Novo da era Vargas. Aí, lá em 45, por toda uma pressão que nós já estudamos, Vargas decide redemocratizar o Brasil. E aí é eleito Eurico Gaspar Dutra. Então, a gente pode falar que o primeiro presidente da República Populista é o general Dutra, beleza? Daí nós temos Dutra, Vargas, de novo. Então, por isso, é importante sempre vocês entenderem isso. Nós temos um governo de Vargas que é o que nós chamamos de Era Vargas, né? A grosso modo, que vai da Revolução de 1930 até a redemocratização em 45, e depois nós temos um retorno de Vargas no poder do Brasil. A gente pode falar que é por via democrática de fato, porque em nenhum momento na era Vargas foi por via democrática, e ali então ele vai governar o Brasil. Lembra que nesse retorno de Vargas que acontece que ele vai se matar. Eu ia travar aqui a língua, mas assim, então, ele se mata. Aí nós temos depois JK, né, Juscelino Kubitschek. Pois bem, terminando o mandato de Juscelino Kubitschek, tem-se, obviamente, né, como se espera de um Estado democrático de direito, né, teve novas eleições para o cargo do executivo. Tá? E aí, é aí, galera, que o filho chora e a mãe não vê, ou que a porca torce o rabo. Professor, por quê? Não estou entendendo. Opa, quase que encerra aqui a aula para todo mundo entender. Já pensou? Por quê, professor? Então, vamos lá. Aqui, galera, é importante, como questão preliminar, falar aqui sobre como eram as eleições presidenciais. Eu já tinha comentado isso com vocês, né, mas é importante ressaltar. Gente, nesse momento aqui, nós temos uma peculiaridade no processo eleitoral brasileiro. Tá? Deixa eu ver aqui. Júlia, você sabe me dizer se hoje, como é feita a eleição para o cargo executivo? Eu voto só para o presidente, eu voto depois para o vice-presidente, eu voto para os dois juntos, ou não se tem eleição presidencial, eu só voto para o parlamento, e o parlamento que decide quem vai ser o chefe do executivo. Você sabe me dizer como é feita esse processo eleitoral aqui no Brasil? Você vota num grupo, não é? Num partido. Mas, então, vamos lá. Eu quero escolher o meu presidente da República. Eu só voto no partido dele. Então, é o partido dele que vai decidir quem vai ser o presidente? Ah, sei lá, deve ter um representante. Sei lá, eu não voto, pra que eu tenho que saber como é que funciona? Você tem quantos anos, Júlia? Vou fazer 15 esse ano. 15, daqui a pouco você vota, então daqui a pouco você precisa aprender. Gente, a gente precisa parar com essa mentalidade, eu não faço isso para que é o que eu quero saber. Conhecimento nunca é desnecessário, tá? Conhecimento sempre é importante, ainda mais na vida prática do seu país. Bom, continuando então o que eu estava falando, o que acontece, galera? Atualmente você vota para presidente e para vice numa chapa única, ok? Então, obviamente, esse candidato à presidência
e automaticamente o candidato à vice-presidência, eles precisam fazer parte de um partido político. O que acontece em votar no partido político aqui é em relação ao voto pro legislativo. Por exemplo, para a Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, em vez de escolher o candidato, eu posso escolher o partido, porque entra a questão na eleição legislativa, o princípio que vigora é do coeficiente eleitoral, que não vem aqui ao caso falar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nem sempre no Brasil foi assim. No Brasil, você tinha eleições separadas para presidente e para vice-presidente. Eu já tinha comentado isso e volto a reforçar esse assunto, beleza? Por que acontece? Por que eu estou falando que isso é importante? Porque em certos casos, né, em maioria dos casos, o vice-presidente foi eleito de acordo com a postura também do presidente. Ou seja, o presidente e o vice não tinham inimizade ou não tinham posicionamentos políticos divergentes, ok? Mas, em alguns casos, nós vamos colocar na presidência e na vice-presidência pessoas com posicionamentos políticos divergentes, ok? E isso que dá problemática geral. Então, nesse caso aí, a eleição após o mandato de Juscelino Kubitschek tem essa peculiaridade, porque elege para presidente Jânio Quadros, que era de um partido conservador, que era a UDN. Tá? A UDN aqui, como grande nome da UDN, nós teremos lá o Carlos Lacerda, né, que é uma figurazinha aqui da política brasileira que a gente já viu que vai permear ela, ó. E percebam mais uma vez, galera, como certos nomes dentro da política brasileira irão se repetir. Tá? Isso é importante se destacar. Pois bem, então, Jânio Quadros, ele era de um partido conservador. Tá? E já o seu vice-presidente eleito foi João Goulart. Lembra que João Goulart ele já tinha sido ministro de Getúlio Vargas e tudo muito mais. Então, João Goulart ele era visto como um varguista. Aqui, ser visto como um varguista, aqui, a gente pode colocar que, em linhas gerais, seria ser taxado como um nacionalista, tá certo? E o partido de João Goulart era o PTB. Tá, professor, mas qual que é a grande questão de tudo isso? Bom, a grande questão de tudo isso é que, assim, o que nos interessa aqui é a linha sucessória. Eu já falei, vou reforçar. A linha de sucessão do chefe do executivo, então, o primeiro é o presidente, tá? Então, caso por impedimento do presidente ou por vacância do cargo, vem o vice. Também, não podendo o vice assumir ou acontecendo alguma coisa com o vice, vem o presidente da Câmara dos Deputados, depois vem o presidente do Senado, depois vem o presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? É assim que vai funcionar a linha sucessória. E vai ser interessante a gente entender aqui, porque todo o BO se dá, galera, toda a treta vai se dar justamente pela ineficácia de governo desse carinha aqui, tá? E pela diferença política, ideológica desse carinha aqui, beleza? É aí que nós vamos ter todo o BO relacionado ao golpe de 64. Bom, o governo de Jânio Quadros. A gente não dá para se estender muito no governo de Jânio Quadros, porque a gente pode falar que foi um governo relâmpago ou um governo de flash, beleza? Como assim, professor? O governo dele durou, por incrível que pareça, os longos 7 meses. Sim, galera, o governo de Jânio Quadros só durou 7 meses. Se nós formos comparar, né, governos rápidos que nós tivemos aí, um governo rápido foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, né, já no mandato dele lá tudo, que durou 9 meses, né, mas ali era uma outra situação, e o governo de Jânio Quadros
durou apenas 7. Professor, mas o que aconteceu que o governo dele durou apenas 7 meses? Tá? Então, aqui no texto da página 47 e 48, fala aí algumas peculiaridades do governo dele. Mas vamos lá. Aqui eu destaquei para vocês algumas coisas aí que foram motivos para a renúncia de Jânio Quadros. Tá? Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jânio Quadros, ele era de um partido conservador, ou de um partido que a gente pode falar de direita, tá? Aqui eu não vislumbro a UDN como uma extrema direita, mas só considero aqui para a direita porque nos interessa, né? O que vai acontecer? Logo quando ele assume o governo, em vez dele se preocupar, lembrando que aqui o Brasil, nós temos algumas características importantes da sociedade brasileira. A economia brasileira está crescendo e aqui o Brasil é visto como um país de economia capitalista tardia. Tá? O Brasil ele entra na industrialização, no processo econômico capitalista de modo tardio. Então, você tem ainda o Brasil está tendo que resolver todos esses problemas gerados por esse capitalismo tardio. Tá? Você tem também que há muitos conflitos sociais, tanto no campo quanto na cidade, dentro do Brasil. E se espera que o chefe do Executivo Nacional resolva esse tipo de problema. Se nós pegarmos os grandes líderes populistas que o antecederam, buscaram resolver ao seu modo esse tipo de conflito, né? Lembrando que a questão da reforma agrária é sempre algo deixado de lado. Chega Jânio Quadros, o que ele faz logo de início? Vai se ocupar de questões irrelevantes para o cargo. Como, por exemplo, galera, a questão proibição dos das mulheres irem apenas de biquínis para as praias, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Pô, aqui assim, né? Cara, você é o presidente do país. Você é o cargo máximo do Poder Executivo Nacional. Você vai se preocupar se as mulheres estão indo de biquíni ou de maiô para as praias? Não é tarefa sua, cara. É tarefa malemar e olhe lá do prefeito da cidade, né? De baixar essa determinação. Veja, ele vai se preocupar com questões de briga de galo, com questões, né, com a proibição do lança-perfume. Lembrando aqui, né, que você tinha nesse período aqui, o carnaval das pessoas era bem agitado. Você não tinha a colocação do lança-perfume aqui como sendo uma substância ilícita. Até é curioso que a história do lança-perfume como substância ilícita é marcada por ora ele é substância ilícita, ora ele não é. Normalmente, se eu não me engano, ele é considerado substância ilícita. Tá? Então, aqui, veja só, você já tem então que ele começa a fazer medidas que não são populares. Tá? Num sistema que você tem que agradar as massas para poder sobreviver, porque na ala política é cão comendo cão, você já começa a fazer medidas extremamente impopulares e que não fazem sentido algum. Tá? Segunda questão, se nós pegamos e falamos que a UDN era conservadora. A UDN é um partido essencialmente de direita. O que ele faz? O Jânio Quadros ele vai flertar tanto com a direita quanto com a esquerda, tanto com ações de direita quanto com ações de esquerda, tá certo? E isso vai gerar, nós veremos mais para frente, né, com que o partido dele vai assim, quer saber de uma coisa? A gente não te apoia mais. Você está fazendo coisas que é contrário àquilo que o nosso partido está falando para você fazer. E, galera, sempre é importante vocês terem em mente uma coisa. Óbvio que a situação atual do nosso país na questão da esfera, da relação do executivo com o partido é diferente, é uma questão peculiar que
depois demanda análise, não agora, mas o que acontece? É fato. Se o presidente ele foi pelo seu partido, ele espera que ele vá fazer ações políticas, né, que seja de acordo com o cunho ideológico desse partido. Então, vamos pegar lá um exemplo aqui, tá? Para a gente entender. E aqui eu não faço acepção de valor, só estou pegando um exemplo histórico para trazer. Então, por exemplo, tá, gente? O PSDB. O PSDB, há controvérsias, mas ele pode ser considerado aí um partido de centro-esquerda, alguns consideram de centro-direita. Mas o que se espera? Eu acho mais para centro-direita do que para centro-esquerda, mas alguns têm essa visão dúbia do PSDB. Mas aqui não vem ao caso focar nessa questão. Mas o que se espera, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo? Que ele cuide da economia, tá? Que é uma das questões ideológicas do partido, e que a visão primária dele seja voltada para questões econômicas, posteriormente para as questões sociais, porque isso seria mais ou menos a ideologia do partido. Não estou refletindo que seja assim, mas se espera isso, né? E de certa forma, as ações que ele fez vai de acordo com o partido dele. Depois, por exemplo, veio o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que era o partido dele? Partido dos Trabalhadores, que já é uma outra visão, já é uma visão mais de esquerda, que tem um apelo para políticas sociais. Ora, o que nós temos dentro do governo Lula? Um aumento de políticas sociais. Tá? Então, você tem aqui, né, na questão que se espera que o chefe do executivo, né, acompanhe, né, façam ações pertinentes à ideologia do partido ao qual ele pertence. Tá? Por que eu falo que a situação atual do país é distinta? Porque o nosso atual chefe do executivo, o Bolsonaro, ele atualmente está sem partido. Ele está todo o processo de fundar um novo partido, mas atualmente ele está sem partido. Pois bem, galera, dito isso, vamos para a segunda fase. Em outras palavras, galera, vocês podem perceber aqui que Jânio Quadros só vai fazer caca, tá? O cara, ele só vai fazer burrada. É aquela coisa que eu falei, é impressionante como nós teremos políticos no Brasil burros, chefes de estados no Brasil burros na seguinte questão: não souberam analisar o jogo político, não entenderam como era que estava a atmosfera. Em que sentido? Jânio Quadros não entendeu que em 61, né, aqui, nós estamos no auge da Guerra Fria, o mundo está bipolarizado, galera. Ou você é capitalista ou você é socialista. E a Guerra Fria, a questão da Guerra Fria vai repercutir aqui no Brasil também. Tá? Então, para ajudar, o que ele quis fazer? Né? Ele falou assim, não, eu me consagro, vamos lá, coloca a abraçadeira em minha peita 10, que é nós. E aí, então, ele vai promover uma política externa totalmente dúbia. Na verdade, a política externa dele queria mostrar assim, olha, o Brasil, eu vou representar os interesses do Brasil e vou dialogar com os países, independentes de serem capitalistas, independentes de serem socialistas. O que me interessa são o interesse nacional. A princípio, gente, quando a gente pega essa fala, é interessante. Mas, mais uma vez, nós precisamos lembrar que nós estamos num contexto de Guerra Fria. Ou seja, esse discurso no contexto de Guerra Fria surge assim. Sei não, para um capitalista Jânio Quadros era visto como um comunista. Para um comunista, Jânio Quadros ele era visto como um capitalista. Só que dentro do Brasil começou a se ter uma visão que Jânio Quadros estava indo cada vez mais para o lado socialista. Por quê? O nosso queridíssimo presidente
vai para a terra dos hermanos Castros, e vai dar a mais alta condecoração militar, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul, para Che Guevara. Mano, eu não preciso ter comentários sobre isso. Tá, minha internet acabou. Vai voltar a dormir, Júlia? Nossa, que internet boa em outro nível. É, aqui tá com alguns problemas a internet já faz uns dias. Bom, gente, vamos lá continuar. Na hora que caiu, eu tava falando de que parte aí para vocês? Hein? Sobre o Gênio Quadros estar flertando com o lado comunista e o lado capitalista lá. Que os Estados Unidos achavam que ele era comunista e a União Soviética achava que ele era capitalista. Ah, beleza, então. Daí, dentro dessa política externa dúbia, né, na verdade, a gente pode falar que é uma política de ficar no meio do muro. Ele vai lá para Cuba e dá a mais alta honraria, condecoração que um militar, que uma pessoa poderia receber
do chefe do executivo, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. E ele faz isso e dá para Che Guevara, que promoveu toda a Revolução Socialista lá em Cuba. Ora, na hora que o partido dele vê isso, em especial o presidente do partido, que era o Carlos Lacerda, eu estava vendo aqui mais um... Aqui não me fugia, eu estava procurando alguma coisa nas minhas anotações, mas aí eu falei assim, mano, não dá mais. O próprio partido tira todo o apoio político do Jânio Quadros, começa a situação dele fica insustentável politicamente. E aí vem o grande erro, né, dele ter no início do mandato, ter feito aquela falha de de se ocupar com questões irrelevantes. Por quê? Essas questões irrelevantes acabaram sendo impopulares. Ele acabou perdendo apoio político apoio político partidário, tá? Galera, se perdeu apoio político partidário, perdeu apoio político da população, de um sistema que vigora o populismo, já era, meu filho, não dá muita coisa. Aí, então, pressionando politicamente, no dia 24 de agosto de 1961, Lacerda, ele pega isso, né, ali falando que Jânio Quadros ele estava prevendo um golpe, para tomar cuidado que o Brasil poderia rumar, né, para direções que seriam temerosas. E então, no dia seguinte, Jânio Quadros ele apresenta a sua renúncia sem falar a sua justificativa, né? O que dá brecha para muita interpretação histórica. A linha majoritária dentro da história entende que Jânio Quadros faz isso para falar o seguinte: não, olha, mas eu sou bem querido pelo povo, eu vou renunciar, o povo não vai aceitar a minha renúncia, daí eu vou voltar à pampa. Não é isso que acontece, né? Aqui me fugiu a questão, aqui, poucas horas depois do anúncio dele, né, do anúncio da renúncia dele, foi aceitado. Eu estou tentando achar aqui. Aqui eu não estou conseguindo achar. Eu tinha feito uma observação aqui, mas eu não estou conseguindo achar nas minhas anotações. Mas pouco tempo depois que ele manda a renúncia dele, é aceita. Então, se ele mandou a renúncia para falar assim, não, vou renunciar aqui, mas o povo não vai aceitar e vai brigar com o Congresso, não aconteceu bem isso. Aí, então, nós passamos para a questão do governo de João Goulart, né, conhecido como Jango. Olha, gente, o governo de João Goulart ele é marcado por tensões políticas do começo ao fim. Tá? Como eu falei, esse é um momento de crise política no Brasil, em especial de crise à República Populista. E nesse caso, Jango, por toda a associação varguista dele, e posteriormente com toda a associação, se tinha uma visão que Jango ele era comunista, né? E então o que acontece? A oposição política, ou seja, o lado conservador da política brasileira, né? Então aqui os militares, aqui está parlamentares, né? Mas parlamentares aqui de direita vão falar assim, mano, é o seguinte, não dá para o Jango assumir o governo, tá? Ele estava lá quando o Jânio Quadros renuncia, João Goulart ele estava numa viagem diplomática para a China. Então percebam aqui, galera, que vamos lá, né, gente? Vamos também procurar tentar fazer uma visão desses políticos de direita. Você tem um presidente que vai para Cuba, você tem um vice-presidente que vai para a China. Esse presidente que vai para Cuba dá a maior honraria que o Estado brasileiro pode oferecer para um cara que promoveu
uma revolução socialista, enquanto seu vice-presidente está tentando fazer negociações econômicas com a China. Cara, o que você vai pensar? Que os caras são comunistas, que os caras vão tentar implementar a revolução socialista, a revolução comunista aqui no Brasil. Então, aquilo que a gente vai ver, o núcleo mais duro dos militares e os parlamentares ditos de direita vão falar assim, mano, não dá. O Jango tem que ser preso quando voltar para a China, aí a gente faz uma nova eleição e toca o barco. Tá? Mas não dá para continuar com esse governo comunista, ou que tende para o comunismo. Só que o João Goulart ele tinha apoiadores, e um dos seus maiores apoiadores foi o seu cunhado, um padrinho político, tá? Leonel Brizola. Leonel Brizola ele vai promover uma campanha de legalidade. Leonel Brizola, agora me fugiu da cabeça se ele era gaúcho ou se ele era gaúcho aqui. Então, Leonel Brizola era um político de muita influência no Rio Grande do Sul, tanto que, só a título de curiosidade, no regime militar, Brizola ele vai ser perseguido. Se eu não me engano, ele vai ter que fugir para o Uruguai, tá? Até mesmo João Goulart também, quando se tem um regime militar, tem que fugir do Brasil. Aí um monte de político acaba fugindo, mas vamos lá. Então, Brizola promove a chamada campanha da legalidade. E assim, né? Aquela coisa. Vocês vão ter que aceitar sim o Jango, porque ele foi eleito de forma democrática. Nós vivemos num país democrático, ele é o nosso atual vice-presidente e não tem o que vocês falarem. Deve ser obedecida à Constituição Federal. Ponto, acabou. E se vocês não quiserem obedecer à Constituição Federal, o pau vai torar. Vai ter treta sim, tiro, porrada e bomba, poucas ideias. Né? Aqui também é importante entender que havia uma certa ala do Exército, representada pelo general Lott, né, que está falando aqui no texto, que defendia essa legalidade. Aqui é importante a gente observar sempre, galera, que, vamos colocar assim, a ala mais intelectualizada do Exército Brasileiro, e quando a gente for falar sobre o golpe de 64 propriamente dito, nós veremos que há basicamente duas alas no Exército, mas a ala mais intelectualizada, elas priorizam o princípio de legalidade, ou seja, vamos obedecer aquilo que está traçado na lei, beleza? Então, você tinha isso também. Aí, então, por toda essa comoção, e aí a gente percebe, né, como um líder que consegue jogar com o povo, consegue fazer ações políticas, né? Pelo apoio popular, pelo um pouquinho do apoio político e tal, e obrigou toda essa ala conservadora a recuar. Então, os conservadores, né, esses políticos conservadores, pegaram e falaram assim, olha, vamos então fazer um projeto de conciliatório aqui? Olha, nós aceitaremos que João Goulart seja o nosso presidente, mas nós mudaremos o regime político brasileiro de presidencialismo, no qual o presidente tem muitos poderes políticos, nós passaremos para um parlamentarismo, no qual o presidente tem menos poder. Se o presidente tem menos poder, como o próprio nome já diz, nós teremos mais poder no parlamento. É até mesmo por causa disso que alguns cientistas políticos, ao analisar a estrutura política brasileira, fala que nós vivemos um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo, porque hoje, quer queira, quer não, essa linha, né, de análise política afirma que hoje, quer queira, não, o parlamento acaba mais poder do que o presidente em si. Então, o Brasil, se eu perguntar, ou se vocês virem em alguma prova de história, o Brasil já foi parlamentarista? Sim, já foi parlamentarista, sim, de 1961 a 1964. O parlamentarismo resolveu os problemas políticos do Brasil? Não. Na verdade, a gente pode falar que o parlamentarismo, de uma certa forma, e aqui, gente, eu não estou falando que foi culpa do parlamentarismo. Eu estou, assim, vamos colocar assim, vendo de uma forma análoga ou genérica, tá?
O parlamentarismo não consegue, ou até mesmo amplia os problemas políticos e sociais aqui no Brasil, tá certo? Porque você vai ter uma divisão dentro do parlamento, e essa divisão não consegue fazer com que sejam votadas questões importantes para a sociedade. Você tem, com essa divisão, você tem que o sistema político acaba ficando travado. E você tem um presidente que, entre aspas, aqui, um presidente que vai atuar como fantoche, né? O presidente no parlamentarismo, ele não tem muita voz, né? Porque aí vem algumas figuras que não interessam muito a questão da diferença do presidencialismo e do parlamentarismo. Em outras palavras, o parlamentarismo se mostrou ineficaz para se resolver os conflitos internos dentro do país. E aqui você tem a ampliação dos conflitos dentro do campo e dentro das cidades. Você tem uma exigência no campo pela reforma agrária, que não vem de agora. Tá? Não vem agora de 61. Quando eu falo de agora, entenda do tempo que eu estou explicando na aula. Só para pontuar algumas questões, para encerrar a aula. Estão conseguindo me escutar? Que apareceu de novo da... Pessoal, vocês estão aí? Beleza. Então, só para encerrar aqui, que apareceu de novo uma mensagem que minha conexão está instável. Então, só para encerrar, o que vai acontecer? Tá? Não vai conseguir, o parlamentarismo não resolve essas questões da reforma agrária e também não consegue dar com melhores condições de vida nas cidades, por causa que o crescimento do PIB do Brasil está diminuindo, a inflação está aumentando, você tem diversos problemas sociais dentro das cidades, e aí então começa a se apelar para as reformas de base. Tá? Então, até mesmo Jango, ele vai partir para uma postura, né, uma propositura de aderir à reforma de base mais para frente, para tentar conseguir algum apoio popular, tá? O que as reformas de base promovia, né? A redução da desigualdade, a reforma agrária, a reforma urbana, de facilitar a aquisição da propriedade privada. E isso acarretou, né, o surgimento da questão da reforma de base acarretou numa ampliação na divisão política, porque agora nós começamos a ter uma visão política de tendência antidemocrática, galera. A gente começa a surgir alguns políticos no Brasil que começam a pensar assim, mano, não dá para a gente resolver a política, não dá para a gente resolver a situação do Brasil de forma democrática. Tem que ser por um viés antidemocrático, por um golpe de Estado. Então já começa-se a se desenhar um golpe de Estado. Aí tudo muda quando nós teremos o retorno do presidencialismo. Então é feito um plebiscito, tá? E nesse plebiscito se retorna ao presidencialismo. Aí então, no presidencialismo, Jango vai montar um plano trienal, que consistia em conter a inflação, reduzir os gastos públicos, corte de subsídios, contenção de salários, entre outras medidas. Uma série de medidas para buscar resolver as mazelas. Primeiro resolver a situação econômica, para depois resolver a situação social. Esse plano vai também se demonstrar um fiasco, porque ele não vai ser bem aceito no Congresso. Nesse momento, o Congresso já está assim, mano, quem é você na fila do pão? Já está poucas ideias para Jango, né? E aí, o que vai acontecer? Jango ele passa a aderir ainda mais às ideias da reforma de base e começa a se aliar cada vez mais com os partidos de esquerda. É aí, então, que eu vou deixar para a próxima aula, que eu pego assim, que nós vamos rumar para o golpe de 64. Por quê? Com isso, Jango ele vai se isolar politicamente, né? Então, como eu falei, ele vai ter uma adesão às reformas de base, tá? Vai cada vez mais vai ter um discurso próximo
né, da esquerda. Tanto é que nós teremos aqui o chamamento, né, ao grande comício da Central do Brasil. Né? A Central do Brasil era uma grande estação de trem. Tanto até tem um filme, né, que foi premiado, chamado Central do Brasil. Começa-se, então, aqui, galera, a associar a figura de Jango com o comunismo. E se começa a ter movimentos de oposição a Jango. Tá? Um desses movimentos, ainda popular, tá? É o movimento da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. E isso é fruto, mais uma vez, da polarização gerada pela Guerra Fria. Tá? Na próxima aula, então, na terça-feira, eu retomo um pouquinho esse slide aqui e a gente fala do golpe de 74 e do regime militar no Brasil. Gente, alguma dúvida aqui, algum pontuamento, alguma questão? Conseguiram entender aqui o governo de Jânio Quadros, o governo de João Goulart, o que fez Jânio Quadros renunciar, o que fez, estão conseguindo entender aqui o que vai levar o Brasil a rumos, né, para o regime militar? Então, aqui, então, eu agradeço a participação de todos e desejo um bom final de semana para vocês, galera. Abraço, gente. Vou encerrar aqui a aula. Tchau, senhor. Tchau, Tchau, tchau. tchau.